Olá, povo de Deus, quarto domingo da quaresma, 19 de março de 2023. Nossa reflexão de hoje é a partir do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 1b, 6, 7, 10 a 13a. Efésios 5, de 8 a 14 e João 9, de 1 a 41. Nos livros de Samuel, sobre Saul e Davi, temos várias pequenas narrativas, com o objetivo de mostrar o fracasso de um e a preferência de Deus pelo outro. No nosso texto de hoje há uma contradição própria desses relatos populares. O critério para rejeitar Eliabe é o mesmo usado para escolher Davi. Para a rejeição de Eliabe é dito para Samuel não o escolher levado por suas aparências. Na escolha de Davi, destaca-se exatamente sua aparência como motivo para a escolha. Ruivo, de belos olhos, formosa aparência. Nosso texto quer destacar mesmo que Davi, de fato, é o escolhido por Deus e ungido por Samuel. Efésios 5, de 8 a 14, o trecho de hoje da carta aos Efésios destaca o contraste entre viver no Cristo e viver distante dele. Quem vive no Cristo, vive na luz. No entanto, o que rejeitou a Cristo, vive nas trevas. Para tanto, é preciso saber discernir o que agrada ao Senhor. A carta alerta contra aqueles que introduzem doutrinas estranhas na comunidade, pois agem sempre em segredo e escondem suas más obras. Hoje o mal é praticado muitas vezes escancaradamente, porque perdeu-se aquela vergonha de outrora. Vivemos numa sociedade de muitas informações e poucas verdades. Porém, mesmo que não se comprova, é apresentado como verdade à luz do dia, sem o mínimo de ética ou de pudor. João 9, de 1 a 41. Recomendo insistentemente que todos leiam a passagem do cego de nascença, os 41 versículos do capítulo 9 de João. Trata-se da narrativa do segundo sinal de Jesus e, como o das bodas de Caná, acontece outra vez na Galileia. No capítulo anterior, o 8º, Jesus tinha dito que ele é a luz do mundo. Agora ele está diante de um cego. Os discípulos lhe fazem uma pergunta que retrata uma velha tradição. Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Apelando para a responsabilidade de cada um sobre seus próprios pecados, Jeremias já havia dito: naqueles dias não mais se dirá, os pais comeram uvas ácidas, mas os dentes dos filhos é que foram estragados. Em vez disto, cada um morrerá por seu pecado, e aquele que comer uvas ácidas terá seus próprios dentes estragados. Por isso, Jesus descarta que a cegueira seja fruto do pecado e ainda a vê como ocasião para que a obra do Pai se manifeste. O modus operandi da cura realizada por Jesus nos remete ao ato da criação, pois ao tomar um punhado de terra e fazer dela barro, nos lembra que do barro viemos como Adão. E o fato de mandar o cego se lavar na piscina de Siloé deixa claro que se trata de uma intervenção divina, pois Siloé significa enviado, e ao mesmo tempo faz com que o cego participe de sua cura. Depois disso, num processo de conversão espetacular, João mostra o cego crescendo em consciência e se distanciando daqueles que sempre ficavam apegados à lei, impossibilitados de ver o bem realizado por Jesus.
É impressionante o jogo da narrativa. O que era cego passa a ver e os que dizem que veem se tornam cegos à boa nova realizada pelos gestos de Jesus. Primeiro passo. Os vizinhos se perguntavam, não é aquele que ficava pedindo esmola? Outros respondiam, sim, é ele. Outros, ainda meio confusos, diziam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Agora temos a primeira reação do cego curado. Sou eu mesmo. E diante dos que lhe perguntavam como é que tudo havia acontecido, o ex-cego relatava o processo de sua cura, mas ao lhe perguntarem onde estava Jesus, ele diz, não sei. O relato continua se complicando, pois levaram o homem curado aos fariseus. E aqui o problema é que Jesus o tinha curado num dia de sábado. Só isso bastava para irritar os homens da lei, pois no sábado não se pode fazer nada. Os fariseus interrogam um homem que mais uma vez relata o processo de sua cura. Agora a questão dos fariseus é decidir se Jesus vem de Deus ou é um pecador. Se dizem que vem de Deus, entram em conflito com a lei do sábado. Pois quem vem de Deus não faz nada no sábado. Mas se não vem de Deus, vem de um pecador. E como pode um pecador realizar tais sinais? No meio da controvérsia, decidem perguntar ao cego curado, e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Neste instante, o homem curado dá um passo rumo ao reconhecimento de quem é Jesus e diz, é um profeta. A reação dos judeus é típica de quem se opõe à verdade dos fatos por estar cego por sua ideologia. Não conseguem perceber que a realidade é superior à ideia. Os judeus, então, passam a não acreditar que o homem tinha sido cego. A cena seguinte é muito interessante. Não confiando no testemunho daquele que tinha sido curado, chamaram os seus pais e lhe perguntaram, este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego e que agora enxerga? Os pais conheciam o método violento deste grupo de representantes da lei, que viviam excluindo e condenando quem não concordassem com eles. Sobretudo, estava em jogo o reconhecimento da messianidade de Jesus. Por medo, responderam, é nosso filho, e nasceu cego. Como agora enxerga, não sabemos. Também não sabemos quem lhes abriu os olhos. E remetem os homens da lei outra vez ao filho, dizendo, perguntem a ele, pois já é de maior idade. Os judeus, cada vez mais cegos, agora vão para cima do homem curado e lhe obrigam a dar glória a Deus e que ele aceite a decisão deles sobre Jesus. Ele é um pecador. O cego curado, que já havia admitido que Jesus era um profeta, dá mais um passo. Não se intimida frente aos homens da lei e lhes diz, se ele é pecador, não sei. Só sei que ele me curou. Os judeus, já perdidos no debate, tornam a inquirir o homem curado sobre o seu processo de cura. O ex-cego, agora empoderado, lhes diz que não adianta repetir sobre como foi curado, pois eles não lhe dão crédito. E parte para a ofensiva, perguntando, por acaso quereis tornar discípulos dele? Os judeus, tremendamente irados, contestam, dizendo ao homem que é ele que se tornou discípulo de Jesus. No passo seguinte da narrativa, temos o auge do processo de crescimento na fé da parte do cego.
Diante do argumento dos judeus de que eles são discípulos de Moisés, o curado reage com toda a convicção. Espantoso! Vós não conheceis o homem que me curou? No entanto, ele me abriu os olhos, e esse sinal só pode vir de quem é de Deus. Pois minha cura não pode vir de um pecador. Isso bastou para ser expulso da comunidade, pois ficaram indignados que o homem lhes estivesse ensinando algo. Expulso da sinagoga, o homem curado vai encontrar-se com Jesus. E interrogado se ele acredita no Filho do Homem, o cego lhe pergunta quem é. E diante da afirmação de Jesus ser ele mesmo o Filho do Homem, vem a profissão de fé. Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Jesus então esclarece que sua missão é de julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Frente a isso, os fariseus perguntam a Jesus se porventura são eles cegos. Essa pergunta dá a oportunidade para Jesus desfazer de vez a ligação entre enfermidade e pecado, pois eles afirmavam que pessoa portadora da cegueira era pecadora. Jesus esclarece: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis que vem, o vosso pecado permanece. Desta forma, Jesus acaba de inverter o que diz a lei deles. É possível um cego não ter culpa e, por outro lado, pode acontecer que alguém que veja seja pecador, afirma Jesus. Esse sinal da cura do cego de nascença era usado no processo catecumenal para aqueles que se preparavam para pertencer à comunidade e participar da ceia eucarística. O cego de nascença se torna, então, o paradigma para quem quer se tornar um seguidor de Jesus. Um beijo no seu coração.